Nada é impossível para Deus. Essa afirmação pode parecer simples, mas carrega um poder imenso. Em Lucas 1:37, essa promessa é declarada, e ao longo da vida, as pessoas percebem que não importa o tamanho da montanha à sua frente, ela pode ser removida. Imagine alguém enfrentando uma dívida insuperável, mas milagrosamente um negócio prospera e as contas são quitadas. Deus age no invisível, mostrando sua fidelidade quando tudo parece perdido. A cada amanhecer, suas misericórdias se renovam. O que isso significa? Significa que, apesar dos erros de ontem, Deus oferece um novo recomeço hoje. É como se você pudesse apertar um reset na vida, onde as falhas são deixadas para trás. Imagine o alívio de um estudante que falhou em um exame, mas tem outra chance para se preparar e vencer. Assim é a fidelidade de Deus, constante e renovadora. Quem nunca se deparou com uma situação que parecia intransponível? Às vezes é uma doença, um relacionamento quebrado ou até mesmo um projeto profissional que não avança. Mas quando Deus entra na história, o impossível se torna possível. Pense em Abraão e Sara, por exemplo. Eles esperaram décadas pelo filho da promessa. Quando tudo dizia que não havia mais chance, Deus agiu e Isaac nasceu. É interessante perceber como Deus trabalha no tempo dele. Às vezes, a espera parece longa demais. A pessoa ora, espera, mas nada acontece, ou assim parece. Porém, nos bastidores, Deus está preparando algo muito maior do que se imagina. Como um arquiteto que planeja cada detalhe de uma obra, ele ajusta tudo conforme a necessidade. Isso é fidelidade, mesmo quando não enxergamos o processo. A fidelidade de Deus não se limita ao passado. Ela é viva e presente em cada detalhe. Para aqueles que enfrentam dias difíceis, a promessa de Deus traz esperança. Ele jamais desampara aqueles que confiam nele. Pense na viúva de Sarepta. Sem provisão e prestes a morrer de fome, ela viu Deus multiplicar sua farinha e azeite. A fidelidade divina surpreende e gera provisão onde menos se espera. Deus também renova forças naqueles momentos em que tudo parece perdido. Quem nunca se sentiu exausto, sem direção e pronto para desistir? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. Imagine um atleta em um campo de batalha, quase derrotado, mas que encontra fôlego para vencer. Assim Deus faz com aqueles que depositam nele sua confiança. Há um detalhe poderoso. A fidelidade de Deus é imutável. Ela não muda com o passar do tempo ou com os erros humanos. Malaquias 3:6 afirma claramente: eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que o mesmo Deus que agiu no passado ainda age hoje. Quem nunca ouviu histórias de milagres antigos e pensou que Deus não faria o mesmo nos dias atuais? Pois bem, Ele continua fiel. Exemplos práticos não faltam. Abraão e Sara esperaram pacientemente pela promessa de um filho. Daniel, mesmo na cova dos leões, não foi tocado porque confiou no Deus fiel. E Pedro, ao dar o primeiro passo para andar sobre as águas, viu que, enquanto mantinha o olhar fixo em Jesus, o impossível se tornava realidade. Essas histórias mostram que a fidelidade divina atravessa gerações. Deus é fiel até nos detalhes mais simples da vida. Talvez você esteja orando por uma vaga de emprego, uma cura ou uma reconciliação familiar. O importante é entender que Deus não age como um gênio da lâmpada. Ele age no momento certo, de acordo com o que é melhor para você. E quando o milagre acontece, a fé é renovada e a gratidão transborda. Aqueles que experimentam a fidelidade de Deus nunca mais são os mesmos. As pessoas aprendem a confiar, mesmo quando os olhos não enxergam saída. O interessante é que, quanto mais confiamos, mais evidenciamos que Ele está no controle. Imagine estar em uma tempestade e, em vez de entrar em pânico, simplesmente descansar, sabendo que o piloto,
Deus está no comando. Quantas vezes nos desesperamos por pequenas situações, aquele problema no trabalho ou a conta inesperada que surge. Mas se pararmos para refletir, quantas vezes Deus já resolveu situações que para nós pareciam sem saída? Sua fidelidade nos lembra que Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando a escuridão parece tomar conta. Ele é a luz no fim do túnel. Quando alguém confia na fidelidade de Deus, a paz verdadeira toma conta do coração. Esse tipo de paz não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança interna no Deus que cuida. É como descansar em uma rede após um dia difícil, sabendo que tudo está sob controle. Essa é a sensação de entregar as preocupações ao Deus fiel. A vida é cheia de desafios, mas cada desafio é uma oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. Se um estudante precisa estudar para passar em uma prova difícil, ele também precisa confiar em Deus para encontrar forças e sabedoria. A fé não elimina o esforço, mas transforma o processo em algo menos pesado e mais esperançoso. Deus não falha. Essa frase pode soar clichê, mas só entende quem vive. Quando tudo dá errado, a fidelidade de Deus nos levanta. Ele é aquele que sustenta nos momentos de queda e fortalece para seguir em frente. Pense em José, vendido como escravo, preso injustamente, mas exaltado no final. Deus jamais deixou de ser fiel em sua história. Até aqui, Deus ajudou você. Isso já é um sinal claro da fidelidade dele. Mesmo que hoje existam preocupações, basta olhar para o passado e lembrar quantas vezes ele agiu. Essa perspectiva muda tudo. É como um motorista que olha pelo retrovisor e vê os quilômetros que já percorreu, sabendo que ainda tem muito pela frente, mas com confiança renovada. Quando as dúvidas surgem, lembre-se das promessas. As Escrituras estão cheias de versículos que confirmam a fidelidade de Deus. Isaías 41:10 diz: "Não temas, pois estou contigo." Salmos 46:1 afirma: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Essas palavras são âncoras em tempos de tempestade. Cada pessoa carrega preocupações e inseguranças, mas quando Deus entra na equação, o fardo se torna mais leve. É como compartilhar um peso com alguém mais forte. Por que carregar tudo sozinho quando Ele oferece ajuda? Deus é fiel em dividir o peso e aliviar o caminho daqueles que confiam nele. A fidelidade divina não está limitada por tempo ou espaço. Ela é eterna e incondicional. É como uma chama que nunca se apaga, mesmo em meio às tempestades. Quando alguém entende isso, a fé se fortalece e o medo perde seu poder. Deus é refúgio, fortaleza e uma fonte constante de esperança. Para confiar na fidelidade de Deus, é preciso lembrar que Ele vê o quadro completo. Enquanto enxergamos apenas um pedaço, Ele já sabe o resultado final. Como um quebra-cabeça, cada peça tem seu tempo e lugar. A confiança nele traz descanso e certeza de que tudo se encaixará no final. A oração é uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada. É como uma conversa direta com Deus, onde as preocupações são entregues e a paz é recebida em troca. Quem nunca se sentiu sobrecarregado e após um momento de oração experimentou um alívio quase imediato? Esse é o poder transformador da entrega em oração. Quando alguém entrega suas preocupações a Deus através da oração, está basicamente reconhecendo que não pode resolver tudo sozinho. A força da oração está em colocar Deus no centro, permitindo que Ele tome o controle da situação. É como entregar as rédeas do cavalo a um cavaleiro mais experiente. A direção se torna mais segura e confiável. Existe algo libertador em falar com Deus. Diferente de uma conversa com amigos ou familiares, a oração não precisa de filtros ou máscaras. Ela é um momento de sinceridade, onde medos, dúvidas e angústias são expostos sem julgamento.
Imagine poder abrir o coração sem reservas, sabendo que cada palavra é ouvida com amor e compaixão. Muitas pessoas confundem oração com repetição mecânica, mas não é bem assim. Orar é uma expressão de fé viva e autêntica. É como um filho que, com confiança, pede ajuda ao pai porque sabe que ele pode resolver. O foco não é na eloquência das palavras, mas na sinceridade do coração. Quem nunca enfrentou uma decisão difícil e encontrou clareza após um tempo de oração? Isso acontece porque a oração conecta o ser humano à sabedoria divina. É como ajustar a antena de um rádio para sintonizar a estação correta. Deus traz respostas, direção e paz onde antes havia apenas confusão. Um exemplo prático do poder da oração pode ser visto em pessoas que enfrentam doenças graves. Há casos em que médicos não encontram solução, mas a oração traz cura inexplicável. É como se o sobrenatural invadisse o natural. Essa força transcende a lógica e fortalece a fé. A oração também é um momento de descanso. No meio do caos, parar para orar é como encontrar uma sombra refrescante no calor do deserto. A mente se acalma, o coração desacelera e as preocupações perdem a força. Orar é trocar o peso das circunstâncias pelo descanso na presença de Deus. Não há lugar ou hora para a oração. Ela pode acontecer no silêncio do quarto, no trânsito ou durante uma caminhada. Orar não depende de um ambiente perfeito, mas de um coração disposto. Quem ora com frequência descobre que a vida se torna mais leve e organizada. A força da oração também está na gratidão. Não apenas pedir, mas agradecer antes mesmo do milagre. Quando alguém ora agradecendo por algo que ainda não aconteceu, está demonstrando uma fé inabalável. Esse tipo de oração abre portas e fortalece o relacionamento com Deus. A oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo. Além de falar com Deus, é preciso aprender a ouvir. Às vezes, a resposta vem em silêncio, em paz no coração ou até através de uma situação inesperada. Quem ora e escuta encontra direção nos momentos mais incertos. É impossível falar da força da oração sem lembrar de Jesus. Ele frequentemente se afastava das multidões para orar. Se até o Filho de Deus dependia da oração, quanto mais nós. Esse hábito nos ensina que, para enfrentar grandes desafios, é preciso se fortalecer no secreto com Deus. Daniel, na Bíblia, é um grande exemplo de oração constante. Mesmo sob ameaça de morte, ele orava 3 vezes ao dia. Resultado? Deus o livrou da cova dos leões. A oração não apenas protege, mas também demonstra uma fé firme que não se abala diante das adversidades. Há pessoas que pensam que orar é perda de tempo, mas na verdade é um investimento no espiritual. O tempo gasto em oração traz retornos que nenhuma outra ação consegue proporcionar. Imagine plantar sementes invisíveis que com o tempo se tornam grandes árvores de vitória. Quando alguém ora por outra pessoa, o impacto é igualmente poderoso. É como se estivesse colocando essa pessoa nas mãos de Deus. Quantos pais, avós e amigos já intercederam por alguém e viram milagres acontecerem? A oração tem o poder de transformar vidas. É preciso entender que nem sempre a resposta vem como esperamos. Às vezes Deus diz sim, outras vezes não, e em alguns momentos, espere. Esse processo nos ensina a confiar e descansar na soberania de Deus. Ele sabe o que é melhor, mesmo que não compreendamos de imediato. A oração também fortalece a mente. Em um mundo agitado, cheio de informações e preocupações, parar para orar é como reiniciar o sistema. Pessoas que oram com frequência percebem que lidam melhor com o estresse, a ansiedade e as crises do dia a dia. Ao entregar as preocupações a Deus, algo incrível acontece. O foco muda. Em vez de olhar para o problema, a pessoa começa a olhar para Deus, que é maior que qualquer situação.
Isso traz uma nova perspectiva e uma confiança que transforma até as piores circunstâncias. Oração é um estilo de vida. Não é apenas para momentos de desespero, mas para todos os dias. Orar ao acordar, antes de tomar decisões importantes ou mesmo ao final do dia, mantém a conexão com Deus ativa. É como recarregar uma bateria que nunca pode acabar. Muitos deixam para orar apenas quando tudo dá errado, mas a oração é uma prática preventiva. Quando a vida está tranquila, é o momento perfeito para fortalecer a fé através da oração. Assim, quando as dificuldades surgirem, a confiança em Deus já estará sólida. Orar é uma prova de humildade. Quando alguém ora, está admitindo que precisa de ajuda e que não pode resolver tudo sozinho. É um ato de confiança e dependência. E quando Deus vê essa entrega, Ele se move com poder. A fé é um dos pilares fundamentais que sustentam a relação do ser humano com Deus. Ela se revela nos momentos em que a razão falha e as circunstâncias desafiam. Abraão, por exemplo, é um grande exemplo de fé inabalável. Quando Deus pediu que ele deixasse sua terra natal e partisse sem um destino definido, Abraão simplesmente confiou. Imagine a coragem necessária para abandonar tudo, confiando apenas em uma promessa. Sara, esposa de Abraão, também viveu um exemplo notável de fé. Já idosa e incapaz de ter filhos, ela recebeu a promessa de que seria mãe. Mesmo em meio às dúvidas iniciais, a fidelidade de Deus se cumpriu e Isaque nasceu. A história de Sara ensina que a fé perseverante vence as barreiras do impossível, trazendo à tona o sobrenatural. Lázaro é um dos exemplos mais impactantes do poder da fé e da intervenção divina. Quando ele morreu, parecia que tudo estava perdido. Porém, Jesus, ao chegar, demonstrou que a fé no tempo de Deus pode ressuscitar o que já estava morto. É como ouvir uma palavra de esperança quando o cenário diz que não há mais solução. A viúva de Sarepta é outro exemplo de fé extraordinária. Quando o profeta Elias pediu que ela compartilhasse sua última refeição, ela obedeceu, mesmo com o medo da escassez. A fé dela foi recompensada com uma multiplicação milagrosa do azeite e da farinha. Sua história ensina que confiar em Deus, mesmo no pouco, abre portas para provisões abundantes. Pedro, discípulo de Jesus, experimentou um ato de fé surpreendente ao caminhar sobre as águas. Quando ele manteve os olhos fixos em Cristo, o impossível se tornou realidade. Porém, ao olhar para o vento e duvidar, ele começou a afundar. Pedro nos ensina que a fé verdadeira requer foco constante em Deus, mesmo quando os ventos sopram contra nós. O exemplo de Daniel na cova dos leões é uma demonstração prática de fé corajosa. Ele não deixou que o medo da morte o impedisse de orar e confiar em Deus. Mesmo cercado por feras famintas, ele foi protegido. Daniel nos ensina que a fé firme traz uma paz sobrenatural e uma proteção que vai além da lógica humana. Gideão, um líder relutante, enfrentou um exército imenso com apenas 300 homens. A fé em Deus permitiu que ele vencesse de forma milagrosa. Gideão nos mostra que a vitória não está no número, mas na confiança em Deus. Às vezes, a fé exige ousadia para enxergar além dos recursos limitados. Noé também é um exemplo clássico de fé. Quando Deus mandou que ele construísse uma arca em um tempo em que não chovia, muitos zombaram dele. Ainda assim, Noé persistiu e foi salvo junto com sua família. Sua história mostra que a fé não se molda pelas circunstâncias externas, mas pela obediência à voz de Deus. A mulher do fluxo de sangue tinha sofrido durante anos com sua enfermidade. Ela acreditou que ao tocar a orla das vestes de Jesus, seria curada. Sua fé simples, porém profunda, a libertou da doença.
Essa história prova que a fé ativa não exige discursos elaborados, mas ações que refletem confiança total em Deus. Jó enfrentou perdas devastadoras, saúde, bens e família. Ainda assim, ele não renunciou à fé. Mesmo em meio às piores tempestades, Jó declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Seu exemplo nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor. Maria, mãe de Jesus, teve uma fé exemplar ao aceitar o chamado de Deus. Jovem e sem entender totalmente a magnitude do plano divino, ela respondeu: "Eis-me aqui, serva do Senhor." Sua atitude ensina que a fé obedece, mesmo quando os planos de Deus não são totalmente compreendidos. Josué, sucessor de Moisés, liderou o povo de Israel até a terra prometida. Diante de muralhas intransponíveis em Jericó, ele seguiu fielmente as instruções divinas. A fé dele fez com que as muralhas desabassem. A história de Josué reforça que, às vezes, a vitória vem de estratégias divinas, não humanas. Davi enfrentou o gigante Golias com uma fé inquestionável. Enquanto todos tremiam de medo, Davi confiou que Deus o capacitaria. Ele derrotou o gigante com apenas uma pedra. Sua coragem nos inspira a enfrentar nossos próprios gigantes, confiando que Deus está ao nosso lado na batalha. Elias, em meio a uma grande seca, confiou que Deus enviaria chuva. Mesmo quando o céu estava completamente limpo, ele orou e enviou seu servo para olhar. Na 7ª vez, uma pequena nuvem surgiu, trazendo esperança e a confirmação da fé. Elias nos ensina a persistir em oração, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Ruth é uma figura inspiradora de fé e lealdade. Após a morte do marido, ela seguiu sua sogra, Noemi, declarando: "Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth demonstra que a fé nos leva a decisões corajosas e abençoadas, mesmo quando tudo parece incerto. Moisés também é um exemplo poderoso de fé. Quando Deus ordenou que ele guiasse o povo pelo Mar Vermelho, Moisés obedeceu, mesmo sem ver uma solução imediata. Ao estender sua vara, as águas se abriram. Moisés nos ensina que a fé obedece antes de enxergar o milagre. Ana, mãe de Samuel, viveu um período de humilhação e tristeza pela falta de filhos. Com fé, ela orou a Deus e fez um voto sincero. Em resposta, Deus concedeu-lhe um filho. A história de Ana destaca que a fé persistente, acompanhada de oração, gera frutos surpreendentes. Bartimeu, um cego que clamava por Jesus, mostrou uma fé audaciosa. Apesar das multidões tentarem silenciá-lo, ele insistiu e foi ouvido. Sua fé ativa resultou em cura. Bartimeu nos desafia a não desistir de buscar a Deus, mesmo quando o mundo tenta nos impedir. A fé de Estevão foi tão firme que ele permaneceu fiel a Cristo até a morte. Enquanto era apedrejado, ele viu a glória de Deus. Estevão nos mostra que a fé verdadeira não se abala, mesmo nas circunstâncias mais extremas. É uma fé que transcende o sofrimento terreno. Cada exemplo bíblico de fé tem algo em comum: a confiança inabalável em Deus. Seja em tempos de abundância ou escassez, eles permaneceram firmes. Esses relatos nos desafiam a aplicar a mesma confiança em nossas vidas diárias, pois Deus continua fiel e digno de nossa fé. A proteção de Deus é um escudo invisível que age em favor daqueles que confiam nele. É como um abrigo seguro no meio de uma tempestade devastadora. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, não havia saída visível. No entanto, a intervenção divina foi clara. Os leões, famintos e ameaçadores, não ousaram tocá-lo. Deus protege além do natural, mostrando que a confiança nele é suficiente. Quantas vezes, em situações cotidianas, as pessoas se deparam com livramentos inexplicáveis, um acidente evitado, uma decisão que mudou o destino ou até mesmo uma cura inesperada. São sinais de uma proteção sobrenatural em ação.
é como ter um guarda-costas invisível que nunca falha, atuando nos momentos mais críticos, mesmo quando não percebemos. Pedro, ao caminhar sobre as águas, experimentou a proteção de Deus de uma forma singular. Enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus, ele andava sem dificuldade. Porém, ao se distrair com os ventos, começou a afundar. Essa história mostra que a proteção divina requer confiança constante. Deus protege aqueles que mantêm o foco nele, independentemente das circunstâncias ao redor. Nos tempos de adversidade é fácil se sentir desamparado. Porém, o Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa promessa garante que há um lugar seguro onde o medo perde força. Imagine estar em um campo de batalha, mas ter um refúgio blindado onde nada pode atingir você. É exatamente isso que a proteção divina representa. A história do povo de Israel no Egito é um testemunho incrível de proteção. Durante as pragas, enquanto os egípcios sofriam, Deus guardava seu povo. A noite em que o anjo da morte passou pelas casas, o sangue do cordeiro nos umbrais foi um sinal de proteção. Assim também é hoje. Deus cobre aqueles que confiam nele com seu cuidado infalível. Muitas pessoas enfrentam medos e inseguranças diárias, como violência, crises financeiras ou doenças. No entanto, a proteção de Deus não se limita ao físico. Ela também atua no emocional e espiritual. É como uma armadura completa que blinda mente, coração e corpo. Quando confiamos nele, podemos enfrentar os desafios com coragem e paz. Jó, em meio à sua dor e sofrimento, testemunhou a proteção de Deus em um nível profundo. Mesmo perdendo tudo, ele foi guardado de perder sua fé. O inimigo tentou destruir Jó, mas a proteção divina limitou o alcance do mal. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, há limites que Deus impõe ao sofrimento para proteger o que realmente importa. A viúva de Sarepta viveu uma proteção sobrenatural através da provisão. Quando a escassez ameaçava sua vida e a de seu filho, Deus multiplicou o azeite e a farinha. Isso mostra que a proteção divina não se limita a livramentos físicos, mas também abrange a provisão em tempos de falta. Deus protege até mesmo o que é necessário para nossa sobrevivência. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente por não adorarem o rei. Mesmo em meio ao fogo, a presença de Deus os protegeu. Eles saíram ilesos, sem sequer o cheiro de fumaça. Essa história revela que a proteção divina não apenas livra, mas também preserva em meio às piores provações. Deus, como um pai amoroso, protege seus filhos com um cuidado zeloso. É como um pastor que defende suas ovelhas contra predadores. Jesus, ao declarar que é o bom pastor, reforçou essa verdade. Quem se entrega aos cuidados dele encontra segurança em meio às ameaças mais intensas da vida. A proteção de Deus, muitas vezes, age de forma silenciosa. É como uma barreira invisível que impede o mal de nos alcançar. Quantas vezes ouvimos histórias de livramentos milagrosos? Alguém que perdeu um voo e depois descobriu que o avião sofreu um acidente. São intervenções que só podem ser explicadas pelo cuidado divino. A Bíblia está repleta de histórias que demonstram a proteção sobrenatural de Deus. Noé e sua família foram preservados em meio ao dilúvio. Elias foi alimentado por corvos durante a seca. Paulo sobreviveu a naufrágios e perseguições. Esses exemplos mostram que a proteção de Deus é real e constante, mesmo nos momentos mais críticos. Em tempos modernos, a proteção divina continua atuando. Quantos livramentos inexplicáveis já foram testemunhados? Seja na vida financeira, na saúde ou nos relacionamentos, Deus age de maneira sobrenatural. Ele guarda aqueles que confiam em seu cuidado, mesmo quando o mundo diz que não há mais solução. Quando alguém ora pedindo proteção, está reconhecendo que precisa de ajuda divina.
A oração é uma chave poderosa que ativa a proteção de Deus. É como colocar um escudo ao redor da vida, família e sonhos. Ao confiar nele, as preocupações diminuem e a paz toma o lugar do medo. Deus também protege o coração de quem se entrega a ele. Em um mundo cheio de ansiedade, estresse e dúvidas, a presença de Deus traz paz inexplicável. É como uma fortaleza segura no meio de um campo de batalha. Essa proteção interior fortalece a fé e permite enfrentar as dificuldades com confiança. Muitas vezes a proteção divina vem disfarçada de obstáculos. Pode parecer que algo não deu certo, mas na verdade foi um livramento. Como um pai que impede o filho de pegar um atalho perigoso, Deus nos guarda de caminhos que poderiam nos destruir. A fé nos ajuda a enxergar essa proteção em retrospectiva. Quem confia na proteção de Deus aprende a viver sem medo do futuro. Não significa que os problemas não existirão, mas sim que Deus estará presente em cada passo do caminho. É como caminhar em meio à escuridão com a certeza de que há uma luz guiando. Esse nível de confiança traz liberdade. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é um exemplo claro de proteção espiritual. Capacete, couraça, escudo e espada representam os elementos necessários para enfrentar as batalhas diárias. Ao revestir-se dessa armadura através da fé, oração e conhecimento da palavra, a pessoa se torna inabalável diante dos ataques. A proteção de Deus também se manifesta na sabedoria que Ele concede. Muitas vezes é através de um conselho, um desvio ou uma pausa que o livramento acontece. Deus age com sutileza, e aqueles que permanecem atentos percebem sua mão em cada detalhe do dia a dia. Confiar na proteção divina é viver com a certeza de que Deus está no controle. Assim como Ele guardou Daniel, Pedro e os jovens hebreus, Ele continua guardando hoje. Aquele que deposita sua confiança nele nunca será desamparado, pois Deus é fiel em todas as suas promessas. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas para milagres. Quando alguém agradece antes mesmo de ver o milagre, está expressando uma fé que ultrapassa as circunstâncias. É como plantar sementes no solo e já esperar a colheita. Jesus fez isso ao multiplicar os pães e peixes. Ele agradeceu antes que o milagre acontecesse e milhares foram alimentados. A prática de ser grato, mesmo em meio às dificuldades, transforma a perspectiva de qualquer pessoa. Em vez de focar no que falta, a gratidão direciona o olhar para o que já foi recebido. É como trocar lentes escuras por lentes claras, enxergando a vida com uma nova visão. Esse simples ato abre espaço para que Deus continue agindo de maneira sobrenatural. Na história de Lázaro, Jesus mostrou que a gratidão precede o milagre. Ao chegar no túmulo, ele agradeceu ao Pai antes mesmo de chamar Lázaro para fora. Esse gesto de fé nos ensina a não esperar o milagre para agradecer, mas a agradecer para que o milagre aconteça. É uma atitude que desafia a lógica, mas fortalece a confiança em Deus. Muitas pessoas esperam grandes eventos para serem gratas, mas a verdade é que milagres acontecem todos os dias. Um novo amanhecer, a saúde, um encontro inesperado ou uma solução criativa. Tudo isso pode ser visto como pequenos milagres. Quando a gratidão se torna um hábito, os olhos se abrem para perceber a presença de Deus nos detalhes. A Bíblia está repleta de exemplos de gratidão que atraíram milagres. A viúva de Sarepta, mesmo com pouco, obedeceu ao profeta e viu a provisão se multiplicar. A fé dela, acompanhada de gratidão, foi recompensada. Quando alguém agradece pelo pouco, Deus tem liberdade para multiplicar. Ser grato não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que Deus está acima deles. É como estar no meio de uma tempestade e ainda assim agradecer pelo abrigo. Essa postura de fé traz paz e esperança, criando o ambiente perfeito para o sobrenatural acontecer.
A gratidão também tem o poder de transformar corações. Quando as pessoas são gratas, o ambiente ao redor muda. Reclamações dão lugar a louvores e desespero se transforma em esperança. É como uma luz que ilumina a escuridão, preparando o caminho para a manifestação do poder de Deus. Imagine um agricultor que planta suas sementes e agradece antecipadamente pela colheita. Ele não vê os frutos imediatamente, mas confia no processo. Assim é a fé que caminha junto com a gratidão. Mesmo sem ver, acredita que Deus está agindo. É uma atitude que atrai milagres. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Ele perguntou: onde estão os outros 9? Isso nos ensina que a gratidão é mais do que um gesto. É uma postura de reconhecimento. Aquele que agradece atrai ainda mais a atenção de Deus, pois demonstra um coração humilde e cheio de fé. A gratidão também fortalece o relacionamento com Deus. É como um filho que reconhece a bondade do pai e por isso se aproxima ainda mais. Quando alguém agradece por aquilo que já tem, demonstra que confia na provisão contínua. Isso gera uma conexão profunda e constante com o Criador. Ser grato pelo presente é uma forma de preparar o futuro. Quando agradecemos, criamos um ciclo de positividade e fé que abre portas para novas bênçãos. É como colocar tijolos em um alicerce firme, construindo um futuro mais seguro com base na confiança em Deus. Nos momentos difíceis, a gratidão é uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé. Enquanto muitos se concentram nos problemas, aqueles que agradecem encontram motivos para continuar. É como ter um mapa em meio a um deserto, guiando a pessoa até o oásis. A gratidão também gera milagres internos. Ela transforma a mente, trazendo paz e contentamento. Em vez de viver preso ao que não aconteceu, a pessoa passa a valorizar o que já possui. Essa mudança interior prepara o coração para receber milagres externos. O milagre nem sempre vem da forma que esperamos, mas a gratidão nos ajuda a reconhecê-lo quando chega. Às vezes, a resposta de Deus vem disfarçada de pequenas mudanças. Ser grato por cada detalhe permite enxergar o agir divino em todos os aspectos da vida. A mulher do fluxo de sangue mostrou uma fé prática e agradecida. Ela não esperou que Jesus a curasse formalmente. Apenas tocou suas vestes. Esse gesto simples, acompanhado de fé e expectativa, trouxe o milagre que ela tanto buscava. Gratidão e fé caminham lado a lado. Gratidão é um ato de coragem. Em um mundo onde é mais fácil reclamar, agradecer se torna uma escolha consciente. É como nadar contra a correnteza, acreditando que há algo maior aguardando no fim do percurso. Deus honra essa atitude de ousadia e fé. Quantas vezes, ao olhar para trás, percebemos que o que parecia um problema foi, na verdade, um livramento. A gratidão nos ajuda a ver que Deus sempre esteve agindo. Mesmo quando os milagres não eram visíveis, Ele estava presente, guiando e protegendo. Ser grato também nos torna melhores com as pessoas ao nosso redor. Quem agradece cria relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. É como se a gratidão se espalhasse, influenciando e transformando o ambiente. Um coração grato é um coração que reflete a bondade de Deus. A gratidão é uma escolha diária. Em vez de focar no que falta, escolha agradecer pelo que já foi conquistado. Quando isso se torna um hábito, os milagres começam a se multiplicar. A confiança em Deus cresce e as preocupações diminuem. Quando alguém aprende a ser grato em todas as circunstâncias, descobre que Deus sempre esteve no controle. A gratidão prepara o coração para os milagres, abre caminhos onde não existem e fortalece a fé. Milagres acontecem, mas é a gratidão que cria o ambiente para que eles floresçam. Agora que você entendeu o poder transformador de entregar suas preocupações a Deus, surge a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? A decisão está nas suas mãos.
Vai continuar carregando o peso sozinho ou finalmente confiar no Deus que promete cuidar de você? A vida sempre apresentará desafios, mas quando você entrega suas preocupações através da oração, pratica a gratidão e fortalece sua fé, algo incrível acontece. A paz substitui o caos, a esperança renasce e os milagres se tornam parte da sua jornada. Já imaginou como seria viver com essa confiança diária? Então comece agora mesmo. Reserve um momento para conversar com Deus, entregar suas ansiedades e agradecer pelo que Ele já fez. Escreva suas preocupações, ore sobre elas e confie no processo. Desafie-se a praticar isso todos os dias e veja como sua vida será transformada. E lembre-se, a mudança começa com um pequeno passo. Quero saber, você está pronto para entregar suas preocupações a Deus e encontrar paz verdadeira? Escreva nos comentários qual parte desse ensinamento mais impactou você e como pretende aplicar isso na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua fé e trazer inspiração para o seu dia a dia. Vamos juntos construir uma vida mais leve e cheia da paz que só Deus pode dar.